Bom dia, senhoras e senhores. Sejam bem-vindos à teleconferência da ISA-CETEP, que apresentará os resultados referentes ao quarto trimestre de 2021. Antes de prosseguir, gostaríamos de esclarecer que eventuais declarações que possam ser feitas durante esta teleconferência relativas às perspectivas de negócios da ISA-CETEP, projeções, metas operacionais e financeiras, constituem-se em crenças e premissas da administração da companhia, bem como em informações atualmente disponíveis para a ISA-CETEP. Considerações futuras não são garantia de desempenho e envolvem riscos, incertezas e premissas, pois se referem a eventos futuros e, portanto, dependem de circunstâncias que podem ou não ocorrer. Gostaria agora de passar a palavra ao Sr. Rui Chamas, que iniciará a apresentação. Bom dia a todos e obrigado por participarem da teleconferência de resultados do quarto trimestre de 2021 da ISA-CETEP. Eu sou Rui Chamas, diretor-presidente da companhia, e estão hoje comigo os nossos diretores executivos, para juntos apresentarmos os resultados que publicamos na data de ontem e trazer também uma atualização sobre os principais temas da companhia. Por favor, avancemos para o slide número 3. Encerramos 2021 coroando nossa estratégia de ação operacional focada na geração de valor sustentável. O plano estabelecido para atingir esse objetivo passa por um tripé de vetores estratégicos, que serão abordados ao longo da apresentação. Criar impacto social e ambiental positivo, assegurar a longevidade corporativa e gerar valor acionista. Passemos, por favor, para o slide número 4. Esse slide destaca nossas principais conquistas e começa a abordar outros dois vetores estratégicos que sustentam o nosso tripé, com principal destaque para investimentos e resultados. Na sequência, nos aprofundaremos em cada um desses vetores. Buscando assegurar a longevidade corporativa, nós aumentamos o montante investido em mais de 150%. Nesse ano, investimos 3,3 bilhões de reais. Além da compra da linha Piratininga Bandeirantes Transmissora de Energia, PBTE, o destaque fica com o aumento nos investimentos na rúbrica Reforços e Melhorias. Em 2021, inauguramos a subestação Lorena, a primeira totalmente digital do Sistema Integrado Nacional, um marco rumo à nossa subestação 4.0, que além de trazer inovação, permitir avançarmos em vários aspectos de controle de dados e telecomando assistido à distância, gera uma RAP adicional de 11,8 milhões e uma margem EBITDA estimada de cerca de 90%. Além de investimento em expansão, nos posicionamos assim na vanguarda do setor, liderando o desenvolvimento de projetos tecnológicos inovadores. Desenvolvemos também um projeto de inteligência artificial em nosso centro de operação, que contempla alarmes para apoio e identificação de anomalias em nosso sistema, reduzindo o tempo de reação e a realização de manobras mais eficientes para o controle dos nossos ativos. Também nos orgulhamos de outros dois projetos pioneiros no Brasil, além da primeira subestação digital que acabei de mencionar. O primeiro drone incinerador de objetos, que foi autorizado pela ANAC e tem nos permitido eliminar objetos que ficam nas nossas linhas e que tomariam muito tempo e ações, por vezes, difíceis para retirá-los. E o primeiro projeto de armazenamento de energia de baterias em larga escala no Brasil, que foi aprovado pela ANEEL no último trimestre de 2021. Os resultados dessa estratégia são um EBITDA ajustado de cerca de 2,5 bilhões de reais, em linha com 2020, e um lucro líquido ajustado de 1,1 bilhão de reais, 5% menor que 2020. Em 2021, considerando os resultados do ano e as reservas de lucros, foram distribuídos 1,8 bilhão de reais entre JCP, juros sobre capital próprio, e dividendos, o que equivale a 2,792895 por ação, para ser preciso. Nosso índice de payout foi de 210% em relação ao lucro líquido regulatório, além da nossa prática de distribuir um mínimo de 75% do lucro líquido regulatório por ano. Porém, respeitamos o limite de alavancagem financeira da companhia, que ficou abaixo de 3 vezes dívida líquida EBITDA, fazendo com que, com isso, o nosso dividend yield alcançasse 8,2%. Passemos ao slide número 5, onde detalharei as nossas rotas de crescimento. Seguimos focados em promover o crescimento com geração de valor sustentável, gerando valor em projetos que contribuam para a expansão e segurança do sistema de transmissão brasileiro, é claro.
Nossa estratégia de crescimento se dá pelo investimento crescente, pela participação em leilões, fusões e aquisições e investimentos em reforços e melhorias no nosso contrato renovado, o contrato 59. Em 2021, investimos, como comentei antes, um total de 3,3 bilhões de reais, que resultou um crescimento médio anual de 71% desde 2018, uma evolução muito marcada nos últimos anos. Os destaques ficaram por conta dos investimentos em reforços e melhorias e em projetos brownfield de aquisição. A projeção divulgada pelo Plano Decenal de Energia, o PDE, estima uma necessidade de investimentos de aproximadamente 45 bilhões em reforços e melhorias no Brasil. Isso até 2031. E hoje, nós já possuímos autorizações da ANEEL para investir mais de 2,7 bilhões nos próximos 4 anos. Esse tipo de investimento vem crescendo consistentemente desde 2019. E no quarto trimestre de 2021, apenas investimos 124 milhões, um crescimento de 19% frente ao mesmo período do ano anterior. Com isso, encerramos 2021 com um total de 368 milhões investidos em reforços e melhorias, um crescimento de 59% quando comparado a 2020. Importante comentar que esses investimentos de reforços e melhorias, eles aumentam a base de ativos regulatórios da companhia, aumentando, na consequência, o EBITDA futuro da nossa empresa. Na vertente de projetos brownfield, nossa prospecção ativa, combinado com o histórico de forte geração de caixa e a capacidade de operação, nos permitiu desfrutar de forma competitiva no processo da aquisição, em março de 2021, da PBTE, como havia mencionado antes. Esse processo foi concluído pelo valor de 1,9 bilhão de reais, adicionando uma RAP de 184 milhões. O plano setorial indica a necessidade de investimento de aproximadamente 48 bilhões em projetos greenfields até o final da década, número esse que pode vir a crescer nos próximos anos. Em 2021, nós investimos pouco mais de 1 bilhão de reais nos lotes greenfield que tínhamos no nosso portfólio. Eram 11 projetos, energizamos 2, a Guapi e Itapura Lorena, além de avançar com os outros 9 projetos, sendo que alguns deles devem ser energizados agora em 2022. Importante comentar que nos últimos anos já energizamos 5 projetos e obtivemos uma eficiência média de 39% no CAPEX e uma antecipação média de 9 meses na entrega desses projetos. Passemos ao slide 6 para uma atualização sobre os projetos que temos ainda em construção. Nesse slide é possível verificar o avanço nas obras físicas de cada projeto, que considera todas as atividades até a realização do empreendimento. Dos 9 projetos que ainda temos em construção, após a energização dos 2 que mencionei há pouco, 6 estão em fase avançada e temos expectativa de energizá-los ainda esse ano, 2022. Os demais projetos seguem em bom ritmo, em relação ao nosso caso de negócio, que prevê uma antecipação sobre o cronograma ANEEL, bem como uma redução de CAPEX em relação ao estimado pela agência reguladora. Passo agora a palavra para Carisa Portela Cristal, a diretora executiva financeira da companhia, que explicará em detalhes os resultados financeiros do quarto trimestre 21, bem como o resultado do ano. Carisa, por favor. Obrigada, Rui. Bom dia a todos. Começo a minha apresentação pelo slide 7. A receita líquida ajustada da companhia apresentou uma retração de 24%, totalizando 694 milhões no quarto trimestre de 21. Essa variação é explicada principalmente pelo reconhecimento da parcela de ajuste negativa e também pelo reperfilamento do RBSE, que a partir de julho 21 teve os recebimentos de CAE e parte do componente financeiro postergados em 24 meses. Efeito esses que foram parcialmente compensados pela atualização do IPCA sobre a RAP do ciclo 21-22 e também pela entrada em operação, tanto de reforços e melhorias, como de projetos greenfield. E, adicionalmente, no ano de 21, tivemos ainda a aquisição de PBTE, a qual passamos a consolidar a partir de março. No resultado acumulado do ano, esses eventos impactaram positivamente a nossa receita líquida ajustada, que cresceu 3%, chegando à casa de 3,3 bilhões. Na nossa busca contínua por eficiência e gestão de gasto, permitiu que tanto o PMSO reportado no quarto trimestre de 21, quanto o acumulado no ano, apresentasse um crescimento inferior à inflação média desses períodos. Com isso, a participação do PMSO na receita líquida diminuiu 6 pontos percentuais, chegando a 18% no quarto trimestre de 21. Quando analisamos os dados anuais, a redução foi de 5 pontos percentuais, chegando a 14% para o ano de 2021. Podemos passar agora para o slide 8, por favor. Neste slide,
apresentamos o EBITDA ajustado, que foi afetado principalmente pelo reperfilamento do RBSE e pelas parcelas de ajuste registradas no trimestre, de forma que o EBITDA diminuiu 30% no quarto trimestre, totalizando 504 milhões. No entanto, o resultado do ano completo foi estável, na casa de 2,6 bilhões. Esses resultados negativos que comentei na análise anterior da receita foram compensados principalmente pelo impacto da inflação no reajuste da RAP, pela entrada em operação de novos projetos que foram energizados ao longo dos 12 meses de 2021 e também pela conclusão da aquisição de PBTE. Ainda no quarto trimestre de 2021, sofremos o impacto da elevação dos indicadores econômicos que indexam nossa dívida, como, por exemplo, CDI, IPCA e TJLP, e também acréscimo nas variações monetárias, que, junto ao custo da 11ª emissão, concluída no último mês de outubro, aumentaram nossa despesa financeira líquida em 136 milhões no quarto trimestre de 21. Com isso, o lucro líquido do trimestre diminuiu 64% em relação ao mesmo período de 2020. Podemos passar agora para o slide seguinte, onde vamos falar um pouco da nossa alavancagem. A companhia avalia constantemente a sua estrutura de capital, capacidade de endividamento e oportunidade de crescimento, buscando sempre maximizar a geração de valor. Em 2021, realizamos 3 captações que somaram ao todo 2,8 bilhões e foram as principais responsáveis por encerrar o ano de 21 com uma dívida bruta de 7,4 bilhões, sendo que o prazo total médio da nossa dívida é de 6,6 anos. Quando analisamos as nossas disponibilidades, vemos uma redução de 56%, devido principalmente à aquisição de PBTE e pagamento de dividendos ao longo do ano. Com isso, a nossa dívida líquida atingiu 6,7 bilhões em 31 de dezembro de 2021 e a alavancagem ficou na ordem de 2,6 vezes dívida líquida EBITDA. A nossa gestão de endividamento tem como objetivo garantir a capacidade de financiar a estratégia de crescimento da companhia, estratégia esta que foi comentada pelo Rui, mas com gastos competitivos. O custo da dívida, se ajustado pela inflação, vem apresentando uma redução significativa, como podemos ver no gráfico à direita. Este posicionamento é possível devido a um perfil saudável de dívida e a forte geração de caixa. Encerro aqui a minha apresentação e devolvo a palavra para o Rui. Obrigado, Cariza. Antes de passarmos à sessão de perguntas e respostas, em síntese, a partir de valores de ESG muito fortes que estão no centro da nossa estratégia, de inovação sendo levado a sério como uma vantagem competitiva, uma eficiência operacional que é uma competência core da companhia, hoje percebida como referência em aspectos de operação e custos, a companhia tem conseguido uma rentabilidade sustentável e uma forte geração de caixa. Lembrando que o negócio de transmissão é um negócio que não tem risco de demanda e não tem risco de preço ou de crédito. A partir destes valores, a companhia consegue conciliar dividendos, onde a nossa prática é de um payout mínimo 75% do lucro regulatório, que, como já mencionei, esse ano foi superada de forma importante, e crescimento, fazendo com que a base de ativos da companhia cresça, nos permitindo imaginar rentabilidade e resultados crescentes nos próximos anos, em projetos Greenfield, em projetos de reforços e melhorias a partir do contrato licitado e a tomada de oportunidades de aquisições ou fusões. Com isso, eu encerro a apresentação e passo a palavra à operadora para que possamos iniciar a nossa sessão de perguntas e respostas.